挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏だ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳差し風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光面挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, não aguenta o Darkseid? Arruma-se comigo, combinando meu louco com minhas entendinhas. Parece o louco mais radical, como um guarda-roupa. Escolhi essa gente que parece um gato. 5 minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Rapaz, tô com um problema na cam e hoje eu não vou conseguir colocá-la, mas estou aqui para falar. A única coisa que vai mudar é que eu não vou estar aparecendo hoje, mas vou ver depois qual é esse probleminha aí e tentar resolver com certeza, beleza? Bom, desde já, muito obrigado por você estar aqui acompanhando esta produção, valeu mesmo, de verdade, e bora dar aquela moral, né? Bora, se possível, logicamente, você gostar do conteúdo, deixe o seu like, porque isso vai me ajudar pra caramba a estar alcançando mais pessoas aqui na plataforma, você sabe disso, né? E se você puder me ajudar de alguma forma, tem o QR Code que vai ficar aparecendo aí na tela, e também esses e-mails aqui para fazer com que eu consiga bater esta meta para comprar um monitor que na verdade é uma ajuda aí para que eu possa estar colocando o resto do meu bolso, né? Então, se vocês puderem me ajudar, vai ser show de bola e eu espero que tudo dê muito certo. Bom, não vou enrolar muito. Hoje nós já vamos começar com ele, esse meu parceiro aqui, gente boa pra caramba, o Cristão Geek TV, várias paradas aqui, ó. Vários conteúdos para lá de interessantes, pelo menos eu acho bem legal. Vamos ver aqui um pouco mais sobre o conteúdo desse nosso amigo e parceiro lá do Claron também, né? Claron, que é outro amigaço aí. Caso você ainda não conheça, conheça o canal Claron ou Andarilho. Garanto que você vai curtir, porque tem muita coisa lá e eu tô lá, vira e mexe sempre com eles, trocando uma ideia, coisa de nerd, tá bom? Então pode ter certeza que vai ser bem interessante.
espero poder contar com a ajuda de vocês. Mas vamos lá e vamos ajudar o amigo aqui a crescer, tá? Vamos fazer ele alcançar aí os 1000 inscritos. Bora lá, pessoal. Vamos ajudar aqui o rapaz que vocês estão vendo que ele trabalha lá, ó, 662 vídeos, pô. Quase a mesma coisa que ele tem de inscrito lá. Então dá para vocês dar aquela moral. Vamos ver aqui o conteúdo do amigo. Obviamente que eu vou deixar a minha contribuição aqui, beleza? E vamos ver qual é. 3, 2, 1, partiu. E aí, meus queridos? Como que foi a sua semana? A minha foi extremamente agitada. Mas vamos falar hoje sobre um assunto que está, entre aspas, causando na internet. O ator Simu Liu veio reclamar que Hollywood não tem representatividade. Esse cara só fala M, cara, e ele é canadense, né? Nem oriental do país oriental ele é de fato. A melhor gargalhada de vilões de animes brasileiros é a dele. Acompanhe esta matéria depois da nossa vinheta. Bem-vindo ao Cristão Geek TV. Sou o Vando Moura e você está no Cristão Geek TV. Vamos à choradeira do Simu Liu. Simu Liu, ator de Hollywood, astro, mídia e tudo mais. Há controvérsias. Muitas, por sinal, critica Hollywood pela falta de representatividade. Nossa. Sistema representatividade asiática. Tá bom, então vamos lá. Jack Chan, Donnie Yen, deixa me ver mais quem. Rapaz, Michelle Yeoh, né? Que também até participou daquela série The Witcher. Aquafina também. Na verdade, eu não sei se a Aquafina ela é, mas enfim, né? Tem ela. Mas quem, gente? Mas quem? Lee Byung-hun, né? Que é um ator coreano que fez aquele ninja branco lá do G.I. Joe. Né? Ele é um grande ator coreano, mas também é um grande ator de Hollywood, né? Lee Byung-hun. Mas quem? Temos também a Gianna Liu, se eu não me engano, que também é outra atriz coreana, né, de grande sucesso e grande repercussão por lá no país. Mas quem, cara? Deixa me ver. É que realmente agora eu não estou lembrando, tá? Realmente, mas esses são os que eu lembro no momento. Então, assim, não tem representatividade mesmo, Sanliu? Ou você está desesperado por trabalho? Acho que é a segunda opção, né? Fundamente preconceituiste. Simu Liu está criticando Hollywood pela, entre aspas, terrível falta de representatividade asiática nos cinemas. Vá lavar uma vasilha, vagabundo. Vai falar isso do em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo? Você não fala, né? Boca aberta. Entre aspas, o imbecil vai falar agora. Coloquem alguns asiáticos em literalmente qualquer coisa agora. Escreveu o ator... Perdão, é Gianna Jun. Gianna Jun é o nome da atriz sul-coreana que faz maior sucesso e também nos Estados Unidos, só pra deixar claro, tá? Gianna Jun. Da Marvel de 36 anos. No Threads, lá no Instagram, esta semana, aspas para esse arrombeido de novo. O retrocesso da nossa representação nas telas é absurdamente assustador. Os estúdios acham que somos arriscados, acrescentou Simu Liu. O ator canadense então citou vários filmes com protagonistas asiáticos, incluindo Mirame, Podres de Ricos, Vidas Passadas, Adeus, Tudo em Todo Lugar de uma Vez e seu próprio filme da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis,
horroroso. Que filme horrível. Foram todos sucesso de bilheteria. Shang-Chi foi não, tá? Nem me vem com essa história triste. Esse cara é tão chato que eu acho que ele não conhece 2 atores do meio. Eu acho que esse arrombado não conhece o senhor Jet Li, que fez vários filmes. Um deles que eu amo de paixão é Romeu Tem que Morrer. Na época ele fez com a Alija, que foi uma das maiores cantoras de rap, R&B dos Estados Unidos. Jet Li tá meio sumido? Tá. Mas ele ainda vive. E o mais assim cabuloso de todos, na minha opinião, na matéria de zoeira, artes marciais, Jack Chan, que fez Karate Kid, que fez A Hora do Rush 1, 2 e 3 e... Meu amigo Vando, você me permite rapidinho uma licença? É coisa rápida, meu amigo. É que eu preciso falar isso aqui antes que... Enfim. Coisa rápida, tá? Vamos lá, Sanliu. Vou mostrar pra vocês aqui, pra você aqui. Tá bom, meu amigo? Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vem do K-Pop Map, ok? Atores que foram do K-Entertainment para Hollywood, como eles fizeram sucesso. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vocês já estão vendo aí o nosso querido Lee Jung-jae, né? O rapaz lá do Round 6, né? E do filme Hunt também, que é sensacional, e também que participou daquele Star Wars porcaria lá chamado Acolyte, né? Então, vamos lá. A matéria diz aqui o seguinte: atores coreanos têm ondas feitas em Hollywood, trazendo seu enorme talento, atração e apelo global para o público internacional. À medida que Hollywood abraça vozes e talentos mais diversos, os atores coreanos continuam a quebrar barreiras, provando que a narrativa transcende fronteiras. Sua ascensão não apenas significa maior representação, mas também destacou o apelo universal do cinema coreano e dos K-dramas, solidificando o lugar da Coreia na indústria global de entretenimento. Aí, vamos aqui, ó. Vamos aqui porque o que interessa é esse aqui. Bedona, tá? Essa atriz é sensacional e ela trabalhou bastante com as irmãs Wachowski, tá? Aquela dupla de irmãs que criaram ali a grande saga chamada Matrix, que para mim só é uma trilogia, mas enfim. Vamos lá. Bedona é uma atriz sul-coreana pioneira que causou um impacto duradouro no cinema coreano e em Hollywood. Conhecida por suas especificidades e performances destemidas, ela ganhou reconhecimento internacional por meio de Cloud Atlas e da série da Netflix Sense8, que é também das irmãs Wachowski, onde cativou o público com suas interpretações intensas e emocionantes, com uma carreira que abrange filmes coreanos aclamados pela crítica como The Host, Air Doll e Broker. Air Doll eu ainda não assisti, mas os outros são excelentes. Bem como projetos globais, Bedona se localiza como um raro talento crossover. Sua capacidade de transitar perfeitamente entre produções coreanas e ocidentais solidificou seu status como uma das atrizes coreanas mais influentes em Hollywood hoje. Vamos lá? Hollywood, Sanliu, ok? Hollywood, tá bom? Bedona, atriz sul-coreana, tá bom? Então a gente parte aqui para o nosso querido Lee Byung-hun, o que eu falei dele ainda há pouco, né? Que foi o nosso ninja, Ninja Storm, eu não lembro, mas nosso ninja lá em G.I. Joe. Lee Byung-hun é um... esses comerciais aqui, não quero saber. Tá, pronto. Tá, aqui... Lee Byung-hun é um poderoso ator sul-coreano que conseguiu preencher a lacuna entre o cinema coreano e Hollywood. Reconhecido por seu carisma e características, ele fez sua estreia em Hollywood como Storm Shadow em G.I. Joe. Eu não sabia disso aqui, que a estreia dele tinha sido como Storm Shadow, que legal. G.I. Joe The Rise of Cobra, e reprisou o papel em G.I. Joe Retaliation. Ele ainda declarou declarou sua destreza de astro de ação em Red 2, que é sensacional, é aquele com o Bruce Willis que é bem legal. The Magnificent Seven, provando sua capacidade de comandar a tela ao lado dos maiores nomes de Hollywood. Em casa, Lee Byung-hun apresentou performances aclamadas pela crítica em filmes como I Saw the Devil, Inside Man
e The Man Standing Next. Esse aqui eu tenho que assistir para fazer um review aqui pro canal, aliás, lá pro meu canal de doramas, né? Bem como K-dramas, como Miss Sunshine, pô, Miss Sunshine é sensacional, e Squid Game, tá? E também tem Amor e Outros Dramas, que também é sensacional, tá? Tem um filme que se chama... Ai, cara, Concrete Utopia, que é sensacional também, e ele tá mandando ver pra caramba lá. Tem um outro agora que eu não lembro o nome, que ele faz um jogador de xadrez que é sensacional, tá? Que também é um filme sul-coreano, só para deixar bem claro, e eu me amarro nesse ator, tá? Com sua presença marcante e notável alcance de atuação, Lee Byung-hun continua a ser uma força global na indústria do entretenimento. Aí você deve estar se perguntando, mas o nome é Lee Byung-hun. Por que ele está falando Lee Byung-hun? Porque se lê, na verdade, dessa forma, se pronuncia dessa forma, tá bom? Lee Byung-hun, Lee Byung-hun, tá bom? Então, tá aqui o nosso querido ator, nosso Storm Shadow, né, para os íntimos aí de G.I. Joe. Mas não para por aqui não, tá, Sam Liu? Só para você ficar de boa aí. Vamos lá, ó. O elenco de Parasita, ok? Um dos momentos mais cruciais para os atores coreanos em Hollywood veio com o sucesso histórico de Parasita, de Bong Joon-ho, a varredura do Oscar do filme, incluindo melhor filme e melhor diretor, apresentou atores como Song Kang-ho, Choi Woo-sik, Park Seo-dang e Lee Jung-woo, tá? E um público global. Embora esses atores tenham sido marcados na Coreia por muito tempo, Parasita declarou que a narrativa coreana e seus atores tinham um apelo universal. E aqui só é ator brabo, tá? É só ator brabo que era conhecido mais lá na Coreia, como por exemplo a linda e incrível Park Seo-dang, que é uma atriz sensacional, que está no drama chamado Jogo da Morte, tá? Bom, aqui está o filme Parasita, né? Aí nós também temos aqui o Ma Dong-seok. Ma Dong-seok, que é um grande, ou Dong Lee, caso você esteja vendo ali, né, que é um dos atores mais brabos, assim, na minha opinião, de ação e força bruta, tá? Ele é o cara. Ele tá em Train to Busan, conhecido como Invasão Zumbi, né, por exemplo. Tá também no filme de 2019 chamado O Policial, o Gangster e o Diabo, que é sensacional também. Filmaço, tá lá na Prime, vale a pena dar uma olhadinha. Entre outros filmes também, mas o cara não faz só ação não, tá? O cara também faz um pouquinho de comédia e tem um filme bem legal com ele e a minha incrível atriz, né? A Honey Lee, que também é chamada de... Ai, como é que é o nome dela, cara? Ela agora... Lee Hani. É o outro nome que ela gosta de ser chamada, né? Vamos lá. Tá anotando aí, ô Sam Liu? Tá anotando aí? Isso aqui é só coreano, tá? É em Hollywood. Você falou que ele é representatividade, então eu tô te mostrando aqui. Ma Dong-seok é um ator sul-coreano-americano, conhecido por sua presença marcante na tela e performances carismáticas, alcançando fama internacional com seu papel de destaque como o durão, mas compulsivo Sang-hwa em Train to Busan. Ma Dong-seok rapidamente se tornou um favorito dos fãs dos gêneros de ação e suspense. Sua estreia em Hollywood veio com Eternos. Ah, tá. O Eternos, ele estreou em Eternos em Hollywood. Que interessante. Da Marvel, onde... Deixa eu só... Tchau. Pô, que coisa chata. Onde interpretou o poderoso, mas caloroso Gilgamesh, consolidando ainda mais seu apelo global. Com experiência em boxe e um talento para interpretar papéis intensos e engraçados, Ma Dong-seok se tornou uma das estrelas de ação mais queridas da Coreia, estrelando sucessos como as séries The Outlaws e Unstoppable. Seu sucesso em filmes coreanos e de Hollywood prova que sua presença maior que a vida transcende fronteiras. Olha o cara aí, ó. Esse cara, tá? O cara é brabo. Mas calma aí, que não acabou não, tá? O Park Seo-joon. Escreveram aqui errado. Não é parque de parque, tá? Escrito errado aqui. Vamos corrigir isso aí, pessoal. Tá? Ele, infelizmente, apareceu naquele filme lá das Marvels, mas ele é um ator sensacional, tá? Sul-coreano também. Vamos lá. Park Seo-joon é um ator sul-coreano que cativou o público com seu charme,
peculiar e presença marcante na tela, alcançando a fama por meio de K-dramas de sucesso como What's Wrong with Secretary Kim, que é sensacional, Itaewon Class, que é incrível e tocante com certeza, e Fight for My Way, que é engraçadíssimo, tá, gente? Eu já assisti esses três. Ele se distribuiu como um dos principais protagonistas da Coreia. Sua transição para Hollywood marcou um novo capítulo emocionante em sua carreira, com seu papel em The Marvels, mas vamos falar a verdade, essa estreia dele aqui foi triste, cara, infelizmente, tornando-o um dos poucos atores coreanos a se juntarem ao MCU, conhecido por equilibrar romances, comédia e ação sem esforço. Park Seo-joon continua a solidificar seu poder de estreia global. Ele também que pode ser conhecido por aí como Park São João. É brincadeira. Mas esse aqui é o cara, tá? Realmente manda muito bem. Aí vamos lá, o elenco de Squid Game, né, do famoso Round 6. As características Squid Game também impulsionou os atores coreanos para o cenário mundial. E Jung Jae, estrela do drama de sobrevivência recordista da Netflix, faz história como o primeiro ator asiático a ganhar um Emmy de melhor ator em série dramática. Sua recém-descoberta fama global o levou a conseguir o papel principal em Star Wars The Acolyte, marcando, que pena, né, cara? Marcando um marco significativo para atores coreanos em grandes franquias ocidentais. Além disso, sua co-estrela, Jung Ho-yeon, rapidamente conseguiu papéis em projetos de Hollywood, incluindo Disclaimer e The Apple TV Plus e o filme The Governesses. Aí, ó, rapaz. Isso aqui é da temporada, né? Mais recente aí. Mas enfim. Bom, o Sanliu, esses aqui são atores só da Coreia, tá? Só da Coreia, tá bom? Só pra deixar você de boa aí, tá bom? Até que eu gostei desse site, viu? Sitezinho legal. Bom, mas enfim. Sanliu, ainda acha que precisa de mais representatividade? Eu acho que tem uma galera legal, mas claro que dá sempre para chegar mais, né? Mas olha o Jack Chan aí. Continua aí, meu amigo Rick. Manda aí, Cristão. E estão pensando em fazer a Hora do Rush 4. Aí me vem o Simuliu e fala que High Hollywood não tem representatividade. Não tem, é meu ovo. Lembrando que representatividade em Hora do Rush vem desde o primeiro, né? Olha o Chris Tucker. Ih, rapaz, o cara ficou brabo, ficou até mudo. Vando? Meu jovem? Vandox? Ih, rapaz. Simuliu, você não entende porcaria nenhuma, cara. Se você não conhecer Jet Chan e Jack Lee, esquece. Mas voltando aqui para as Ele falou Jet Chan e Jack Lee? Foi isso mesmo? São um sucesso. Voltando aqui para as falas medonhas dele. Todos eles... Esquece. Mas voltando aqui para as falas medonhas, cara. Se você não conhecer Jet Chan e Jack Lee... Ele falou Jet Chan e Jack Lee. Mas voltando aqui para as falas Acontece. Todos eles são um sucesso financeiro. Afirmou Liu. Nenhum ator asiático jamais perdeu para um estúdio sequer perto de 100 milhões de dólares. Só que o filme dele é um fracasso, tá? E é ruim. Um cara branco pode perder 200 milhões duas vezes e já embarcar direto para o próximo grande filme. Ou seja, ciúmes que você tá, seu manezão. Se foda. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Eu não gosto desse cara, desse coroa. Aspas para ele de novo. Estamos lutando contra um sistema profundamente preconceituoso. Onde que é profundamente preconceituoso se eu trouxe uma lista de 6 atores coreanos que estão fazendo sucesso em Hollywood? Só 6. Faltou ainda a Gianna Jung, que eu também não falei dela, que é uma outra atriz aí que também manda ver pra caramba, que é a protagonista do grande sucesso coreano Amor que vem das estrelas. Como é que é o nome? Deixa eu procurar aqui. Coisa rápida.
Deixa eu ver, Gianna Jung. Gianna Jung. Isso. Aqui, ó. My Love from the Star, pô, tá? Ela tá em Kingdom também, que aconselho todo mundo a assistir Kingdom, que é sensacional, tá? Uma série maravilhosa lá da Netflix de zumbi, né? Muito boa. Então, assim, representatividade tem, meu amigo. Você que tá desesperado para trabalhar. Acrescentou Liu. E na maioria dos dias é um saco. Um saco é você, um saco de fezes. Eu sei quais são os motivos que tu tá chorando, vagabundo. Esse Zé Ruela tá nesse chororô justamente porque quem se lembra do Shark Tank? Aquele dia lá que ele veio chorar e falar assim: ai, estão usando o nosso chá, o chá chinês. Mas ele nem chinês né? Primeiro, mas ele é canadense. Aí veio um militar falando que ele é chinês. Ele é canadense, descendente de chinês. Então ele não é chinês 100%. E outra, o Bubatin não é chinês. Ele é tailandês. Tailandês. Isso. Aí esse Zé Ruela me mete uma dessa. Me ajuda aí, né, ô boca aberta. Burro. E se você está gostando deste vídeo, convido a você para se inscrever, ativar o sinetinho das notificações, deixar aí o seu like. Sabe, agora o YouTube mudou o compartilhamento, agora é uma setinha, como se fosse uma flecha. Você pode compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. No grupo da igreja, no grupo do Zap, no grupo do trabalho. Manda pro seu amigo Lacrolinha também. E se aparecer a opção de hypar, devia aparecer no computador também essa opção, cara. Faça isso. Porque aí o vídeo cai entre os hypados do YouTube e você ajuda o canal a continuar crescendo cada dia mais e mais. O desabafo / choro da estrela de Barbie. Ai, meu Deus, ele esteve na Barbie. Nem sabia. Eu prefiro mais o Kay do que o Lucilio, velho. Ele é muito chato. O Lucilio vai caçar. Lucilio. Foi uma resposta à publicação de outro usuário que instava, deve ser que o cidadão estava no Instagram, por isso vem de Insta. Tava, entendeu? Não sei. Instava, realmente. Instava Hollywood a colocar mais homens asiáticos, entre aspas, em papéis românticos principais. Ai. A publicação também incluía capturas de tela de comentários de outros atores asiáticos sobre a falta de igualdade de oportunidades. Sim, claro. Ou será que é ele que tá sem oportunidade? Não estavam envolvidos em certos assuntos polêmicos, como o Simuliu. Manny Jacinto, ator de The Good Place, foi citado dizendo que só lhe ofereceram papéis, entre aspas, de pai, depois de estrelar Sexta-feira Muito Louca, enquanto Daniel Day-Kim, ex-integrante da série Lost, afirmou... Lembrando que Daniel Day-Kim, né? Day-Kim, ele é o marido da moça coreana lá, que eu não lembro o nome agora dela, que é outra atriz sensacional, tá? E ele também tá alguns anos à frente aí, né, de uma série de polícia, né, policial, que dessas de TV a cabo e tal, não lembro agora qual é, né, o nome. Sei que ele tá aí, já faz anos que ele tá de frente em uma dessas séries policiais aí, e o cara é um baita ator, tá? O cara é um baita ator. Mas eu já vi ele em filmes de ação também e tal, mas nunca com papel principal, pelo menos eu nunca vi ele. Mas o Daniel Day-Kim é sensacional, cara. Que nunca foi escalado como protagonista em uma comédia romântica nos 30 anos em que está na indústria. Em outra captura de tela da publicação, John Cho, astro de American Pie, e Harold e Kumar, tá certo. Também raramente recebe propostas para comédias românticas. Esse aí é aquele oriental que tá no American Pie. Desde o primeiro ele sempre aparece.
Ah, meu Deus. Já entendi o padrão. Então os Benines querem fazer comédia romântica. Sendo que entre comédia romântica e um filme de pancadaria, um filme de ação, eu sou muito mais um filme de ação, um filme de pancadaria. Mas não, aí a gente quer fazer comédia romântica, pipipipipipi. Ô, cambada de à toa, por que vocês não vão para a Netflix? Principalmente a Netflix Coreia do Sul. Vai pra lá, velho. Ah, mas nós somos chineses, eu sou canadense. Ah, eu lembrei de um outro ator aqui também que é sul-coreano e ele faz um grande sucesso em Hollywood também, chamado Daniel Hany, tá? Daniel Hany, procura depois aí, tá? O filme mais recente dele, na verdade a produção mais recente dele é O Gênio dos Desejos, é um K-drama da Netflix, bem interessante, bem legal também, que tá com a Suzy Bai, tá com o Kim Woo-bin também, show de bola. Mas ele tá num filme de ação chamado Assignment Confidential Assignment, tá? Dá uma olhadinha, Confidential Assignment 2, tá? Porque o 1 também é sensacional, mas ele tá no 2. Então, Daniel Hany, dá uma olhadinha aí, procura aí depois, tá bom? Sunliu. Vai pra lá, que lá você consegue. Doramas estão ultrapassando todo. K-dramas, Wanda, por favor, K-dramas. Doramas é japonês, tá? Dorama é japonês. Tudo bem que nasceu lá a ideia, mas é coreano, K-drama, por favor. Os recordes já não é à toa. Por quê? Porque o dorama, ele é coreano. Lá você tem comédia romântica, lá você tem filme de ação, lá você tem tudo. Mas não, eles querem Hollywood. Tem até mesmo voltado para o público gay também. Tem também, tá? Logo onde Hollywood que está tomada pela lacração até o talo. Ô povo chato da miséria. Lixo, lixo, super lixo. E você que está aí do outro lado, concorda com o Simu Liu ou você acha que ele deve ir pra Netflix? Ele tem que ir trabalhar. Vamos discutir, negativo. Debater, dialogar, trazer a pauta. Se bem que eu tenho que democraticamente na canadense também, mas deixando bem claro que discordar nunca, eu disse, nunca será ofensa, tá bom? Tá vendo esse QR Code que aparece na sua tela? Se você quiser fazer uma doação de qualquer valor para ele, para a compra do nosso PC Gamer aqui para o canal, ou o anterior, que também aparece de vez em quando, para ajudar e juntar para pagar as contas no fim do mês, será muito bem recebida a sua doação. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, primeiro comentário fixado, tá bom? Então, esse aí, galera, é o conteúdo do nosso amigo Vando, o Cristão Geek TV, tá? Na minha opinião, o Simu Liu, ele tá querendo trabalho, por isso que ele tá reclamando pra caralho, que é isso, que é aquilo. Ele está apenas reclamando porque quer trabalhar. Simplesmente isso. Se ele tem espaço lá na Coreia, não sei, sinceramente não sei, mas ele não tem muita característica, né, e a pegada de atores coreanos não, tá? Então, se eu fosse dar trabalho para ele tá ferrado, porque eu não daria trabalho para Simu Liu, tá bom? Só deixando claro, até porque também eu acho ele um ator péssimo, eu não gosto do jeito dele atuar. Mas bom, esse aí foi o conteúdo do nosso amigo Cristão Geek TV. Dá uma olhadinha e vamos ajudar um amigo aqui a alcançar os 1000 inscritos, pessoal. Vamos lá, partiu, hein? Bom, bora para mais Uma das maiores características de Hunter x Hunter é o seu sistema de poder. Só um minuto, meu amigo. Aqui é o canal Daniel Moraes, tá? Eu não lembro se eu já vim aqui antes, eu acho que não. Senão com certeza eu teria lembrado. Então, tá aqui. Ele tem umas paradas bem interessantes que eu achei bem legal. Eu vou estar dando uma olhada melhor depois, tá? Então, bora lá, vamos ver aqui o que exatamente está falando esse vídeo, que foi exatamente por isso que eu trouxe aqui, arrancar o arco mais importante de Bleach, parte 1, e tem a parte 2 também que ele já lançou, mas eu não vou ver hoje, mas bora ver, porque o rapaz aqui está falando de um dos personagens que eu mais gosto da saga de Tite Kubo e aliás, da saga de Ichigo e companhia, ali criado, um universo criado pelo nosso querido e maravilhoso mestre
Titekubo, agora sim acertei. Bora lá. A voz do povo é a voz de Deus, e por isso a gente vai direto pro arco dos arranca, sem falar do arco dos bounties, porque Bounties, então, existiu? Aparentemente, de acordo com vocês, ele é muito ruim, e existiu? Nesse arco aqui a gente vai conhecer mais duas categorias importantíssimas dentro de Bleach, personagens extremamente fodas, além de ter algumas das melhores lutas do anime inteiro. Então vambora. A saga Arranca é uma das mais importantes de todas, pra mim a mais importante até aqui, além de ser a maior de Bleach com quase 150 capítulos. Então vamos dividir esse vídeo também em duas partes, porque senão ele vai ficar com 17 horas. Esse arco começa com a apresentação do Shinji Hirako como um aluno transferido para a escola do Ichigo, quando o seu verdadeiro objetivo é recrutar o Ichigo pros Vizards, um grupo de Shinigami que conseguiram desbloquear, por assim dizer, os poderes de Hollow. A gente ainda não sabe como nem porquê, mas de alguma forma eles conseguem usar esses dois lados que são opostos, assim como o Ichigo fez no último arco. Em seguida a gente também conhece outro grupo extremamente importante que dá nome ao arco dos Arrancas, e eles são bem parecidos com os Vizards, só que no caminho contrário. Os Arrancas são os Hollows que conseguiram arrancar as máscaras e assim ter acesso aos poderes de Shinigami, o que pode dar uma confundida, fazer parecer que eles são a mesma coisa, só que a diferença tá na proporção de cada um. De um lado a gente tem os Shinigamis com poderes de Hollow, e do outro a gente tem os Hollows com poderes de Shinigami. Parece igual, mas é bem diferente. Dois deles invadem a cidade de Karakura completamente do nada, Yami e Yukio. E ali eles começam a drenar a alma de todo mundo ao redor, deixando só Tatsuki viva, o que obviamente faz o Shed e a Orihime tentar intervir e apanhar no processo pra variar. E apanham muito. O que aciona o nosso protagonista super apelão, Ichigo Kurosaki, que tá sofrendo uma crise de identidade gigantesca, e quando ele confronta esse Arranca, o seu Hollow interior exige que ele troque de lugar com ele, falando que só ele seria capaz de derrotar esses inimigos, que eles eram muito mais fortes que o Ichigo. O que, claro, o Ichigo não concorda, só que o seu Hollow interior começa a atrapalhar ele na luta, e por conta disso ele é completamente espancado pelos Arrancas, até o Urahara e a Yoruichi chegarem pra ajudar. Nesse ponto, um grupo de Shinigamis das 13 divisões também chegam no mundo dos vivos pra ajudar, todos eles liderados pelo Hitsugaya, e eles também se passam por novos alunos para ficar lá pertinho do Ichigo na escola, enquanto protegem tudo e investigam o que tá acontecendo. E é aí que mais um Arranca chega, Green Joe Jagger Jaggers. E eu vou te falar, Green Joe Jagger Jacks, ou Jagger Jack, ou Jagger Jaggers, tanto faz. O que importa é pronunciar Green Joe certo. O que o nome desse cara tem de difícil, ele tem de brabo, não tem condições. Porque o X1 dele com o Ichigo, meu irmão, o Ichigo toma uma surra. Pô, dá pena. Eu me emocionei nessa surra aqui, sinceramente. E foi o que fez eu gostar do Green Joe, tá? Isso me faz lembrar que eu tenho que comprar uma figure action do Green Joe. Nossa, puta que pariu, é muito desleal. O bicho chegou na cidade sem saber que era o protagonista e desceu a pua no Ichigo sem dó nem piedade. Enquanto isso, começa uma porradaria sincera entre a equipe do Hitsugaya e os lacaios do Green Joe. Só que o negócio começa a apertar cada vez mais pro lado Shinigami, tanto que o Ikako saca logo uma Bankai pra virar o jogo, e o resto... Cara, o Ikako Madarame é muito foda, vai tomar banho, mano. Bankai! É muito foda. Só consegue equilibrar as coisas quando eles tiram aquele limitador de poder usado no mundo dos vivos. E o engraçado é que esse momento em que eles recebem essa autorização pra usar o poder total parece muito uma transformação dos Power Rangers. Mas funciona, né? O importante é que funciona. E depois de apanhar muito, o Ichigo finalmente consegue usar um Getsuga Tensho bem forte, que deixa uma cicatriz gigantesca no Green Joe. Mas ainda assim, isso não era nem de longe suficiente, já que ele tava muito acima do Ichigo nesse ponto. Só que por outro lado, isso já foi o bastante pra criar uma rivalidade entre os dois. Pra fazer o Green Joe, que é esse cara que gosta de lutar, ficar ansioso para a próxima luta contra o Ichigo, para o próximo desafio. E aqui eu já tava gostando muito do personagem, me lembrou muito um tipo de personagem que eu gosto, que tem em outras obras também, que é um cara cínico, que não segue as regras, que gosta de lutar e é mais focado no instinto, tipo o Hisoka, o Ban, o Sukuna, só personagem bom, e daqui pra frente só melhora. Essa batalha é interrompida no meio pelo Tousen, que aparece e ordena pro Green Joe voltar pro Reco Mundo e... Volta, caralho, quem mandou você vir pra cá, porra? Volta! Fala que ele vai ser punido lá por ter violado as ordens, o que não só salva o caneco do Ichigo, como faz ele perceber que ele precisa de ficar mais forte se ele quiser vencer essa nova espécie que apareceu. E por conta disso ele decide ir treinar com os Vizards, aceita a proposta deles para conseguir controlar o seu Hollow interior. E quando a gente volta a ver o Green Joe, ele já tá no Reco Mundo, que é basicamente o mundo dos Hollows, assim como os Shinigamis tem... Só deixando claro, isso aqui do Reco Mundo é o que exatamente o Aizen deseja como o rei da Soul Society, tá? Ele deseja que todos estejam abaixo dele, tanto que deu pra ver
aqui a altura do local em que ele se encontra. Que volta a ver o Grimmjow, ele olha já tá no... a altura, tá? É exatamente isso que ele queria, tá? Isso aqui significa deusificação, se é que isso existe, essa palavra, tá? Mas isso aqui é a forma dele se sentindo Deus aqui, entendeu? Todos abaixo dele e acima dele ninguém, tá? Então por isso que o que ele queria fazer lá com o Rei das Almas, eu entendo que fosse exatamente isso aqui. Ele como rei supremo dos Shinigamis, e os Shinigamis vindo recorrer até ele quando alguma coisa acontecesse, entendeu? Ou por meio de prece, ou por meio de pedido, entendeu? Estamos precisando de não sei o que lá, alguma coisa aconteceu, por favor nos ajude, já não sei o que lá. Aí ele ia lá, e acredito que ele não emprestaria o poder de Deus dele, mas ele iria ali e fazer o que deveria ser feito, né? Para se mostrar e se manter como o Deus da Soul Society. Soul Society e dos mundos, na verdade, das realidades do universo de Bleach, né? Então eu vejo isso aqui como uma espécie de, como é que eu posso dizer, de desejo quase realizado do Aizen, tá? Ele reinou no Recomundo, enquanto ele realmente queria mesmo era reinar ali entre os universos e dimensões que completam ali o universo de Bleach, né? Então isso aqui é como se fosse de repente um treinamento para ele se tornar um deus, algo desse tipo. Tanto que a energia dele aqui é incomparável a qualquer outro arrancar que tem aqui. Nem mesmo o Tolkien consegue, o Gin menos ainda, né? Ele é o mais poderoso de todos, literalmente. Até porque aqui, lembrando, ele ainda está sem a Hogyoko no corpo. Ele ainda está sem a Hogyoko no corpo. Mas, só para ter ideia do poder do indivíduo aí, né? Recomundo, que é basicamente o mundo dos Hollows. Assim como os Shinigamis têm a Sociedade das Almas e os seres... Pera aí, gente, rapidinho. Tem um negócio aqui que tá... essa porra aqui. Então, pronto. Os humanos têm o mundo dos vivos, os Hollows têm o Recomundo. E lá ele é confrontado pelo Aizen por ter desobedecido às ordens, e o Tolkien, como punição, arranca o braço dele num golpe só. E essa cena tem duas coisas importantes que vale muito a pena a gente comentar. A primeira é que colocar o Tolkien como um comandante acima desse grupo passa a sensação de que ele é mais forte que eles, ou pelo menos mais forte que o Grimmjow. O que mais tarde vai ser questionado, e a gente vai voltar a falar dessa proporção de poder do power scaling em Bleach, que é meio complicado às vezes. E a segunda é que o Tolkien continua acreditando no seu ideal de justiça, acreditando que ele tá fazendo a coisa certa. Porra, falar do Tolkien é foda, cara. Ele mesmo diz isso. Essa aparição do Tolkien falando de ordens, de hierarquia, de organização, mostra que tem um plano, tem um objetivo por trás daquilo tudo. Mostra que o Aizen continua botando o plano dele em prática, por mais que a gente não esteja vendo ele em tela. E enquanto tudo isso acontece, o Ichigo tá lá treinando, dando tudo de si pra derrotar o seu Hollow interior, o que depois de muito esforço, muita luta, literalmente ele consegue, mas mesmo assim decide continuar treinando pra aumentar o tempo que ele pode usar essa máscara de Hollow. Já que isso funciona tipo um turbo, ele consegue ficar muito mais forte, mas acaba bem rápido, então é um poder meio frágil. O Shed também passa o tempo treinando junto com o Hand, enquanto o Ryu treina com seu pai para restaurar os seus poderes de Quincy. Já na Sociedade das Almas a gente vê o Capitão Geral Yamamoto. Desculpa quem fala Quincy, mas me dá um nervoso ouvir Quincy. Pra mim é Quincy. mas é de cada um falar, né? Mas me dá nervoso. Revelando quais os planos, as intenções do Aizen. Ele quer absorver a alma de todos os moradores da cidade de Karakura para conseguir criar o Oken, que é basicamente uma chave para ele conseguir entrar no Palácio do Rei e assim derrotar o Rei das Almas e tomar o seu lugar. Mas eu acredito que ele não conseguiria fazer isso. Se bem que uma vez com a Hogyoko, e já que ela fornece desejos, talvez ele conseguisse. Talvez não, por culpa do Ishibei. Vai saber. Sinceramente eu não sei dizer, tá? Se ele conseguiria ou não. Mas que ele daria um pau numa galera ali do Esquadrão Zero, ele daria. Agora no Ishibei eu não sei dizer. No Ishibei e no Nimaya. E esses dois aqui eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Até porque eles são bem mais antigos, né? Na hierarquia assim de idade, vamos dizer. Então, sei lá, cara. Porque o Ishibei ele acompanha o Rei das Almas desde que o Rei das Almas existe, né? E o Nimaya veio depois. Aí depois veio os outros que a gente conhece, né? Mas, sei lá. Eu acho que ele teria um trabalhinho com o Nimaya. Seria épica, com certeza, a batalha. Mas contra o Ishibei, eu sinceramente não sei dizer.
Não sei dizer se haveria um vencedor, não sei dizer se o Ichibei seria destruído pelo poder da Hogyoko. Não sei dizer, porque esse poder de você mudar o nome das coisas é apelão pra cacete, né? Então, não sei dizer. Dessa revelação a gente tem uns fillerzinhos de leve, porque, né, não é Bleach se não tiver filler até a tampa. E de volta à história principal, a gente conhece um pouco mais da estrutura dos arrancas. Dentro desse grupo de Hollows que tiraram as suas máscaras, que arrancaram as suas máscaras, existe uma elite composta por 10 arrancas chamados de Espadas. Cada um deles tem um número que identifica tanto a sua força quanto a sua posição na hierarquia. E no topo, liderando todo mundo, fica justamente o Aizen. Inclusive aqui ele faz um ritual super estranho com Hogyoko e cria um novo arranca meio esquisito, que vai ser muito importante mais pra frente. Então guarda esse rostinho aí. Lembrando que esse arrancar aqui, ele é meio que uma experiência do Aizen, tá? Ele é uma experiência do Aizen e já é bem poderoso. Mais treinamento acontece com todo mundo entrando na sala do tempo pra se preparar pra guerra que tá chegando. Até a Orihime, que nunca foi muito porradeira, começa a ficar mais forte. E com esse treinamento ela acaba descobrindo que tem um poder muito mais forte, mais útil do que parecia antes. Com essas habilidades ela consegue desviar os danos, curar, restaurar o corpo de uma pessoa, rejeitando qualquer ferimento como se ele nunca tivesse existido. E ela até tem algumas habilidades ofensivas que ela não usa tanto por medo de ferir os outros. E essa descoberta dela ter vários poderes diferentes super apelões vai ser importante já já. Nesse meio tempo, durante o treinamento, um portal no céu, que nem aquele que o Aizen usou pra fugir no ano passado, aparece. E de dentro dele saem 4 arrancas, incluindo o Grimmjow, que agora só tem um braço, o Yami, que eu tenho certeza que é a sua espada favorita, e o moleque que o Aizen criou. Nesse ponto, o Ichigo tem uma revanche com o Grimmjow, agora com a sua máscara de Hollow recém-adquirida, o que realmente deu um buff bem grande nele, mas... Porém, eles conseguem ficar com a máscara 11 segundos, então... Aí entra aquele probleminha de tempo, já que quando a máscara se quebra, o Grimmjow recupera a vantagem completamente e espanca o Ichigo de novo. Só que tudo isso, as invasões, a luta, é tudo parte de um plano maior, em que eles são só a distração pro verdadeiro objetivo, que é o Ulquiorra capturar a Orihime. Isso porque essa habilidade dela de negar os efeitos de qualquer coisa, de alguma forma vai ser muito importante pro plano do Aizen, apesar da gente ainda não saber como. E por isso o Ulquiorra obriga ela a ir com ele pro Recomundo, já que se ela não fizesse isso, ele ia matar os amigos dela. E ela até tem um tempinho pra se despedir do Ichigo sem ele perceber, mas nada além disso. E assim, a Orihime é sequestrada, obviamente. Comprovado que sempre foi Ichigo, Orihime, Orihime, Ichigo. No amor. Eles percebem o desaparecimento dela bem rápido e imediatamente o Yamamoto proíbe o Ichigo de tentar resgatar ela de qualquer forma, já que ele sabe que tá vindo uma guerra e nessa guerra ele vai precisar de todo mundo, incluindo o Ichigo. Mas é aí que tá, a prioridade do Ichigo sempre foi proteger os seus amigos, a sua família, então não tem por que ele obedecer essa ordem. Por isso ele decide ir sozinho resgatar a Orihime, o que a gente sabe que não vai acontecer porque o Ichigo tem a sua equipe padrão para esse tipo de missão, até porque o Uryu e o Shed ficaram bem mais fortes depois desse treinamento expresso e treinamento relâmpago que eles fizeram. E assim, mas bora falar a verdade, né? Infelizmente o Sado não tem tanto destaque quanto ele deveria. Eu queria ver muito mais do Shed, cara, não vou mentir. Muito mais, da Orihime também, mas infelizmente, né, eu não vejo tanto quanto eu gostaria. É uma pena, porque são personagens bem legais. Os 3 se juntam e partem pro Recomundo. Chegando lá, eles começam uma jornada para chegar em Las Noches, que é a capital do Recomundo, a fortaleza do Aizen. E como já deve ter ficado claro, o Kubo usou bastante coisa nesse arco aqui em espanhol. Alguns nomes, ataques, lugares, tudo espanhol. E essa ideia de colocar um idioma, às vezes um país, para representar um grupo específico, não vai acontecer só aqui. Mas pra frente isso vai rolar de novo de um jeito... meio cabuloso. Agora, de volta à história, no caminho para Las Noches, eles encontram uma garotinha chamada Nel, sendo perseguida por 3 arrancas, o que automaticamente desperta o senso de herói do Ichigo e faz ele salvar ela. Há pouco depois descobrir que ela também é uma arranca, mas por conta do seu heroísmo e do seu bom coração, ela decide ajudar o Ichigo. Uma coisa bem chora. E no meio desse momento super fofo, um arranca gigante aparece e uma luta começa. É exatamente aí que o nosso grupo protagonista recebe mais um reforço, Renji e Hulk, que inclusive não poderia ter chegado numa hora melhor, já que a fraqueza desse arranca é justamente o gelo, que a Zanpakuto da Hulk tinha de sobra, e por isso eles vencem. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para comentar uma coisa que eu acho que a essa altura já ficou bem clara. A estrutura desse arco é quase idêntica à do arco passado, que a gente comentou no último vídeo da Sociedade das Almas. Las Noches que é sensacional. O Grimmjow é o Renji, o Ulquiorra é o Byakuya, a Nel é a Iruichi, é basicamente a mesma coisa. Só que eu acho praticamente impossível o Kubo ter escrito isso por coincidência. Não acho que foi um erro, um vacilo, uma coisa que ele não percebeu. Acho que foi por querer. Acho que a intenção dele foi justamente criar essa história com uma estrutura muito parecida, talvez para humanizar os
os Hollows pra mostrar que como, do ponto de vista deles, tudo faz sentido, que eles têm um próprio mundo, a sua hierarquia, suas regras, seus objetivos, assim como os Shinigamis, os humanos e por aí vai. Não dá pra ter 100% de certeza, mas a cada arco que a gente passa, essa ideia fica cada vez mais clara. Agora, a gente tem... Eu acredito que seja também pelo fato dele tentar querer manter a galera colada na história, né? No caso, com intenção de realmente ver, com vontade, né? Porque se ele mudar muito a coisa ali, aquela mesma pegada da Soul Society, por exemplo, ia dar uma diminuída no público, né? A galera não ia curtir muito. Eu vejo os Bounties, por exemplo, que é uma porcaria, né? Então ele com certeza decidiu fazer isso para manter a mesma pegada. É a ideia do time que tá vencendo não se mexe, né? Tem mais um pouquinho de filler, porque, né, nunca é demais. Filler, inclusive, esses dias eu vi uma imagem que contabilizava a quantidade de fillers em percentual que cada anime tinha e, nossa, meu Deus, o do Bleach é grande. O Bleach é totalmente fora da curva. Ele ganha de Naruto, que é conhecido por ter muito filler, e só perde pra Boruto, que é uma atrocidade, né, então nem conta. Ou seja, Bleach é absolutamente filler. De volta à história principal, a gente vê o Ichigo caindo na mão com mais um arranca, que tecnicamente nem é tão forte, mas mesmo assim o Ichigo não consegue derrotar ele sem usar a Bankai. O que ele não queria fazer pra poder guardar energia para as próximas lutas, que tecnicamente seriam bem mais difíceis, o que faz muito sentido no fim das contas. E esse é um detalhe legal porque nem sempre isso acontece. Normalmente o protagonista já chega dando tudo de si pra enfrentar o inimigo, mesmo que ele seja fraco, então faz muito sentido a postura do Ichigo aqui. Ainda assim não teve muito jeito, ele acabou tendo que usar a Bankai pra salvar a Nel. E só aí ele conseguiu vencer. Claro que enquanto isso tem outras lutas rolando ao mesmo tempo, os membros do grupo em si estão lutando contra alguma... Se eu não me engano ele chama o Ichigo de Ninho. El Ninho. É muito engraçado. Arranca pra salvar a Orihime, tudo naquela mesma estrutura de várias lutas ao mesmo tempo que a gente já comentou no último vídeo. E assim como acontece lá, cada uma dessas lutas é usada pra desenvolver um pouco mais os personagens, seus passados, traumas, motivações, o que é uma excelente forma de aumentar a nossa conexão com os personagens, fazer a gente se interessar mais por eles, sem deixar a história monótona demais ou chata demais pro padrão shonen. E de todas essas batalhas, tem uma que eu achei mais interessante, que eu acho que vale a pena a gente olhar mais de perto, que é a do Hand contra o Espada número 8. Ele é basicamente um cientista que pesquisa sem nenhum remorso, vendo todo mundo como simples cobaias, o que curiosamente a gente também já viu no arco passado. Nessa luta o Espada consegue desativar de alguma forma a Bankai do Hand, e ele explica que só conseguiu fazer isso por conta dos dados que o seu irmão coletou depois de já ter lutado e sido derrotado pelos inimigos. Só que ao contrário do que todo mundo espera, ele não tava ali pra se vingar, pra fazer justiça pelo irmão, não, ele tava ali só pra pesquisar. Era só mais um experimento pra ele, ele não se importava com seu irmão e muito menos com os inimigos. Tudo isso era só mais uma pesquisa pra ele. Nisso o Uryu chega pra ajudar e até os arrancas de antes também se juntam na luta, só que sem conseguir fazer muita diferença. Isso porque esse espada especificamente é muito resistente e ainda mais inteligente. Então ele consegue se curar completamente depois de comer os seus subordinados, literalmente. Já do outro lado de Las Noches, o Ukiyoha aparece pro Ichigo e fala que a Rukia morreu pra tentar desestabilizar ele de alguma forma, tirar ele do sério. O que não funciona porque o Ichigo acredita que ela ainda tá viva, só que o Ukiyoha tava decidido a fazer o Ichigo lutar, a obrigar ele a cair na mão, e por isso ele fala que obrigou a Orihime com ele, que ele foi o culpado e que se o Ichigo não gostasse, era só bater nele pra resolver. E como uma boa motivação faz toda a diferença, aí sim o Ichigo decide cair na mão com o Ukiyoha. O plano dele ali era acabar com a luta o mais rápido possível pra salvar o Orihime, e por isso ele já entra usando a Bankai, já pra meter o pé na porta. E nesse ponto, uma das lutas mais esperadas do arco finalmente começa. A gente vê o Ichigo atacando com tudo, usando seu Getsuga Tenshu no máximo, e mesmo assim o Ukiyoha nem tinha começado a suar. Mesmo assim o Ichigo não desiste, já que ele acreditava que o Ukiyoha era o espada mais forte de todos, o com a maior patente na hierarquia. Então ele... Só que não, né? Depois a gente descobre. Ele tava pensando, tipo assim, pô, se ele é o cara mais forte, se eu conseguir vencer ele, acabou. Já derrotei todo mundo, posso só resgatar o Orihime boa. Mas é aí que tá, pra tristeza do Ichigo, o Ukiyoha é só o número 4. Ou seja, se o Ichigo foi completamente espancado, sem ter nem chegado no espada mais forte, imagina se ele enfrentar o Aizen. Ele só não vai de vala aqui mesmo, porque o Grimmjow, pois é, o Grimmjow leva o Orihime até ele, querendo que ele seja curado pra que ele possa ter a sua própria luta. E o Grimmjow é tão maluco, tão foda-se pra tudo, que ele prende o Ukiyoha numa outra dimensão paralela. Ele usa a Carra Negación, que leva ele pra outra dimensão. Ela pra poder lutar com o Ichigo. E pra mim, essa aqui é uma das melhores lutas do anime inteiro. Sério, é uma luta muito boa, vale super a pena ver. A dinâmica da luta é muito foda, os dois personagens interagindo é muito foda. Porque mesmo. De um lado, o Grimmjow quer lutar contra um Ichigo curado, não com aquele resto de protagonista que sobrou depois do Ukiyoha. Só que do mesmo jeito, o Ichigo quer lutar contra o Grimmjow completo, não contra o Jaime Lannister versão anime. E o jeito que eles ficam farpando, desafiando um a outro é muito bom, muito bem feito. O que faz o Ichigo falar, não, ô irmão, você quer manter os seus ferimentos?
momentos pra que quando você perder, você poder falar que é por isso, né? Você diz, desculpa, seu safado. E por conta disso, os dois são curados e aí sim a luta começa. É destruição de cenário, golpe no estilo Dragon Ball, animação distorcida parecendo o Naruto pra dar fluidez. Cara, é muito bom. Os dois ficam o tempo todo empolgados, felizes com o desafio. O Grindel, principalmente, isso é o que mantinha ele vivo, é o que dava significado pra ele. A gente vê ele rindo com um sorriso de maníaco, de maluco, quase matando o Ichigo com um ataque direto na cabeça. E nesse ponto, o Grindel começa a confrontar o Ichigo, falando que ele não vê ele pra salvar o Orihime. Ele foi porque ele queria lutar de novo, ele queria sentir aquela emoção. O que o Ichigo nega, fala que não, eu vim aqui pra salvar minha amiga, lutar, eu nem gosto de lutar. Quando na verdade ele gostava tanto quanto o Grindel, só não conseguia reconhecer isso. O Ichigo começa a se perguntar por que o Grindel manteve aquela cicatriz no peito parecendo Luffy, ao invés de ter se curado usando os poderes da Orihime. O que mostra pra gente que o Grindel tem um senso de honra, de guerreiro muito forte, parecendo um Saiyajin, que precisa devolver cada golpe, cada cicatriz numa luta justa. E pra ele não precisava de nenhum motivo especial pros dois lutarem. Só o fato de um ser um Hollow e o outro um Shinigami já era o bastante. Foi assim por 1000 anos, não tem por que ser diferente agora. O que guiava ele era o instinto, a necessidade de provar que ele era o mais forte. Lembrando que o Ichigo não é um Shinigami. Ele é um substituto de Shinigami. Até por isso que eu acho que ele é um personagem tão foda, que tanta gente gosta, porque ele tá no meio de um monte de gente com plano elaborado. Eu quero salvar fulano, um cientista que faz aquilo, eu quero dominar o mundo, tomar o lugar do Rei das Almas. E o Grindel não, ele foda-se, eu quero lutar tá nem aí todo mundo e mostrar que eu sou pica. E por aí isso que eu acho ele ao foda. mesmo tempo que cria um contraste gigantesco com o Ichigo, também ativa nele esse lado mais sanguinário, mais instintivo. Tanto que o Grindel reconhece que o Ichigo tá se saindo bem, mas ainda assim ele não é o inimigo que o Grindel quer enfrentar. E por isso ele ameaça soltar o seu golpe mais poderoso em cima do Ichigo, enquanto a Orihime e a Anel estavam logo atrás dele e consequentemente iam ser acertadas no processo. O que faz o Ichigo pedir desesperadamente pra ele não fazer isso, mas o Grindel não ouve. Caraca. Porra, eu falei pra você não fazer, cara. Aqui o Grindel sabe que vai ser uma luta até a morte, e por isso ele também resolve dar tudo de si. A ressurreição é uma técnica usada pelos Arrankas para poder liberar o seu poder máximo, muito parecido com um Bankai. E nessa forma o Grindel consegue ganhar uma vantagem nos primeiros momentos, principalmente porque pro Ichigo é muito difícil lutar com alguém tão forte ao mesmo tempo que ele tem que proteger duas pessoas. Isso obriga ele a usar cada vez mais o seu lado Hollow, o seu lado mais sombrio, para ter mais poder. O que faz a Orihime olhar para ele e enxergar aquela mesma imagem que ela via no seu irmão, mostrando o medo que ela sentia do Ichigo se entregar para esse lado sombrio, lado das trevas. E no meio dessa luta a gente também conhece um pouco mais do processo evolutivo dos Hollows e por que eles são tão diferentes assim. O processo começa com uma alma humana que depois de morrer acaba ficando presa no mundo humano por conta de arrependimentos, rancor, qualquer tipo de sentimento negativo muito forte, e acaba se transformando num Hollow. Esse Hollow vai tentar se alimentar de almas humanas para preencher o vazio do seu coração, o que não acontece de verdade. E por conta disso, num certo ponto da vida, os humanos, as almas humanas já não são o suficiente. E aí eles começam a devorar uns aos outros, que é o momento onde nasce um menos grande. E dentro dessa categoria tem mais 3 subclasses evolutivas, por assim dizer. A primeira... Lembrando que no início de tudo houve um menos grande primordial, né? Foi o primeiro menos grande de todos, que foi o que o Adoneus, né, o Rei das Almas, derrotou. É o Guillian. E na morte dele, né, tornou-se aí as areias negras do Roecomundo. A classe mais baixa e simples de todas. Eles são os mais comuns e mais fracos dos menos grandes. Eles são gigantescos, lentos pra caramba e pouquíssimo inteligentes. Normalmente agindo como uma massa coletiva, basicamente um amontoado de Hollows. Depois desse ponto, caso um desses Hollows do amontoado consiga assumir o controle, ele pode consumir e comer ainda mais outros Hollows e com isso evoluir para a segunda classe intermediária, que é dos Adjutyas. Eles são bem menores, muito mais ágeis e bem mais inteligentes também. Cada um deles tem uma aparência, uma personalidade totalmente única e um nível de poder bem grande, a ponto de dar trabalho até para um Capitão Shinigami. O Grindel, inclusive, foi um Adjutya antes de virar um Arranca e esse é o grande ponto da história dele. Essa historinha dele é bem legal. Evolução, o empenho e emocionante. Chegar lá em cima. Isso porque se um Adjutya parar de comer outros Hollows, ele regride para um Guillian e nunca mais pode evoluir de novo, o que obriga ele a ficar num processo constante de alcançar o topo, de olhar para cima e sempre se esforçar para chegar lá, porque senão ele pode regredir e nunca mais conseguir nada. E por fim, o último estágio do menos grande é o Vastolord. A gente não tem tanta informação confirmada sobre essa categoria em específico, inclusive esse personagem aí da imagem a gente não tem 100% de certeza que ele era um Vastolord. Não, tá longe dele ser um Vastolord. Não era um Vastolord. O que se aproxima do Vastolord é aquela forma do Ichigo, né, cabeluda lá. Aquilo ali é o que mais se aproxima de Vastolord, mas o Kyoha não. O Kyoha aqui não se aproxima não. Ele é uma forma única do universo de Bleach. Não se aproxima mesmo do Vastolord. Tá bem longe.
mas a gente vai usar só para ilustrar. O ponto é que eles são extremamente raros e é dito que eles conseguem ser até mais fortes que alguns capitães das 3 divisões, o que dá uma boa ideia do quão forte, rápidos, resistentes e poderosos no geral eles são. O que deixa em aberto, deixa meio confuso uma questão sobre o nível de poder dos Arrancas e até dos Shinigamis, por conta do seguinte: durante essa explicação da evolução do Grimmjow, é dito que os Adjutyas que seguiam ele já tinham devorado 3.000 Hollows e ainda assim não tinham se tornado Vastolord. Só que aí vem uma dúvida: se a gente considerar que um Hollow normal, o basicão, tem uma força que varia muito, tanto quanto um Shinigami básico padrãozão, daria para dizer que na média eles têm uma força bem parecida, talvez com os Shinigamis um pouquinho acima por lidarem com vários Hollows e tal. E a gente também vê Shinigamis do nível de oficial temendo ou pelo menos respeitando a força dos menos grandes, o que também dá a entender que eles devem ter uma força mais ou menos parecida, enquanto os Adjutyas, que são o próximo estágio evolutivo, já tem um nível bem próximo de um capitão, talvez um pouco menos. E ainda tem os Arrancas, que são mais fortes, e depois os Espada. Então, se isso tudo tiver certo, que não dá pra ter 100% de certeza, significa que um Espada é bem mais forte que um capitão de nível médio. Isso sem falar na Bankai e na Ressurreição, que... Eu acho que... é que é complicado, mas eu não diria talvez mais forte, dependendo do capitão, lógico, né? Mas eu acho que é algo equivalente. Por exemplo, a luta do Byakuya contra o Zomari, por exemplo. Ali, pra mim, foi uma luta de poderes equivalentes, né? Um com o Soniro e o outro com o Shunpo, né? Então, na questão de, por exemplo, velocidade, os dois são equivalentes. Mas eu acho que em questão de poder mesmo, máximo, o Byakuya ele é superior ao Zomari. Embora o Zomari seja bem apelão também, mas o Byakuya ele é superior ao Zomari, na minha opinião. Então, dá para dizer que os capitães eles são um pouco mais fortes que essa elite do Aizen. Porém, eu acho que depende muito do capitão e do espada que estiver ali na batalha, entendeu? Pode ser que uma hora seja uma vantagem pro espada, pode ser que outra hora seja vantagem pro capitão Shinigami. Então acho que muda bastante, a não ser que você esteja envolvido ali o Yamamoto, aí o negócio muda de visão completamente, que dá uma bufada gigantesca nos dois. E aí vem a pergunta: onde o Ichigo entra nessa história? Ele com a Shikai, com a Bankai, com a máscara de Hollow, é uma variação de poder muito alta, e que, se a gente for parar pra pensar realmente, apesar de não ser totalmente detalhado, faz bastante sentido, é bastante consistente. Até porque dentro dos capitães existe uma diferença de poder muito grande, e a gente vai ver nas próximas lutas que os capitães também têm alguma dificuldade contra os espada, então dá pra ver que tá tendo teve um trabalho do Kubo pra manter tudo fazendo sentido. Fora que toda essa estrutura do passado, do backstory do Grimmjow ajuda a gente a gostar mais dele, faz ele ser mais desenvolvido. Com isso a gente entende o porquê dele ser tão obcecado por lutar, por provar sua força, justamente porque ele teve um trabalho gigantesco, uma jornada absurda para chegar nesse nível. Tanto que de certa forma ele diz isso pro Ichigo durante essa luta, que a persistência e a determinação do Ichigo incomoda ele como se ele estivesse zombando dele. Nesse ponto, aquela influência que a gente comentou do Grimmjow em cima do Ichigo também faz muita diferença, porque no final dessa luta o Ichigo admite que o verdadeiro motivo de ele ter ido lá foi para lutar com o Grimmjow, porque ele era um oponente que o Ichigo queria enfrentar, porque a jornada dos dois foi muito parecida. O Ichigo também tá o tempo todo no limite, tendo que enfrentar inimigos cada vez mais fortes, superar os seus próprios limites para evoluir, exatamente como o Grimmjow fez a vida toda. E por isso a luta deles é tão boa, porque ao mesmo tempo que eles são opostos, eles também são paralelos. E a maior prova disso é que depois do golpe final, o Ichigo demonstra um respeito muito grande pelo Grimmjow, porque mesmo eles sendo inimigos e ele tendo ameaçado a Orihime e a Nel, ele ainda era um igual, um guerreiro. Infelizmente nem todo mundo tinha esse respeito, essa honra de guerreiro, que foi exatamente o caso do quinto Arranca, o Noitra, que ataca o Grimmjow já derrotado no chão e logo em seguida parte pra cima do Ichigo, todo arrebentado depois da luta, e por conta disso ele não consegue segurar a luta por muito tempo, sendo derrotado bem rápido. E é aí que a Nel, para impedir a morte do Ichigo, revela a sua verdadeira forma. Ela na verdade é uma ex-espada número 3, que já tinha uma relação bem complicada com o Noitra desde aquela época, já que nesse período ele toda hora tava desafiando ela pra lutar, querendo provar o seu poder, falar que ele era superior, e ela simplesmente negava, falando que ele tava sendo infantil, que não tinha por que lutar, que ele era fraco demais. E ele sempre foi alguém que tinha que ficar se reafirmando o tempo todo. Tanto que ele matava vários Arrancas no Hueco Mundo simplesmente pelo prazer de matar. A Neo até tenta apelar pra razão dele, pra racionalidade, lembrando que todo mundo ali já foi um simples Hollow, e a diferença entre ele e o restante dos Hollows, dos Arrancas, era que eles tiveram a sorte de ter chegado lá em cima, e que por isso não seria certo ele agir como superior. Só que pra ele isso não faz o menor sentido. Ele vive só pra lutar, só pela batalha. O que ele quer é morrer lutando. E por conta disso, de toda essa insegurança
segurança dessa necessidade de se provar que ele vivia desafiando o Anel. Mas como ele não conseguia, ele decidiu apelar para uma estratégia bem mais desleal. Ele faz uma aliança com aquele mesmo espada que o Randy tá enfrentando para atrair e derrotar a Anel. E é nesse ponto que o seu corpo regride para sua forma de criança, sem nenhuma memória de quem ela foi, pelo menos até agora. Nessa forma, agora com seu poder recuperado, ela claramente era bem mais rápida, forte, resistente. Ainda assim, o Noitra diz que o número 3 dela já não faz nenhum sentido, que as coisas mudaram dentro dos espadas, que eles agora são muito mais fortes. E por isso, mesmo ele sendo o número 5, ele é mais forte. O que claramente não é verdade, já que quando ela ativa a sua ressurreição, ele é derrotado completamente. Mas, antes dela conseguir acabar com a luta de verdade, o seu corpo volta para sua forma de criança. O Ichigo tenta fazer alguma coisa para salvar ela, mas não tem condições nenhuma de lutar, o que claramente ia acabar com a morte de todo mundo se não fosse a chegada de mais reforços. Zaraki, Byakuya, Zaraki, Mayuri e Unohana. 4 capitães de altíssimo nível são enviados para ajudar na luta. E a primeira Kenpachi ali, a gente nem sabia que era ela, né? Eles fazem toda a diferença. Cada um enfrenta um inimigo diferente, com o Zaraki lutando contra o Noitra, o Byakuya contra o 7º espada, que parece muito Dalsin, a Unohana, que vai lá só pra curar os feridos, porque né, ela é uma simples curandeira, o que mais ela poderia fazer? Sim, claro. E o Mayuri, que luta contra uma versão dele mesmo dentro dos espadas. Cada uma dessas lutas tem um detalhe interessante, uma coisa que constrói mais o personagem, que desenvolve mais cada um deles. No caso do Byakuya, a gente vê o quanto ele é um cara inteligente, estratégico, capaz de vencer mesmo tendo uma desvantagem absurda. A Unohana, que por alguma razão consegue evitar a luta totalmente e por conta disso salvar ainda mais gente. O Mayuri, que no início parece que vai perder, mas no fim das contas se mostra ainda mais inteligente que o espada, o que vai se repetir no futuro. E o Zaraki obriga o Noitra a liberar sua ressurreição com 4 braços e mesmo assim consegue vencer na pura força bruta. E os 4 núcleos são bons, as lutas são boas, mas é aquilo, né? Onde tem o Zaraki, ele rouba a cena. Rouba a cena, aqui o Noitra consegue cortar o seu pescoço, dando até uma sensação de que ele pode vencer. E isso até o Zaraki decidiu usar sua Zanpakuto com as 2 mãos. Lembrando que o Yamamoto pediu lá o conselho, né, para que ele pudesse ter deixassem ele ensinar o Kendo pro Zaraki, né? E depois de um dia de treino, eles proibiram o Yamamoto. Tá maluco? Você quer ensinar Kendo pra esse monstro? E se ele se voltar contra nós? Como é que você vai fazer? O que vai acontecer? Lembrando que a gente nem sabia de todo o poder que Yamamoto ainda tinha. E com certeza ele ia acabar com o Zaraki se assim fosse necessário, né? Mas aí ele teve que acatar as ordens e tal. E isso depois de um dia de aula. Imagina se ele tivesse tido mais aulas, hein? Acertando o Noitra com tudo. E nesse ponto aqui, tudo parece que deu certo. Os espadas foram derrotados, Orihime foi salva, mais um final feliz. Só que não, né? Porque os espadas mais fortes ainda nem lutaram, muito menos o Aizen, então... E estão em Karakura. Principalmente porque o Aizen envia mais outro espada, ainda desconhecido até esse momento, pra levar o Orihime, falando que ele vai destruir a cidade de Karakura completamente pra criar o Oken e assim derrubar o Rei das Almas. E como de costume, como já é o padrão, o Aizen revela que ele sabia de tudo, que tudo foi parte do seu plano. Ele fala pra todos os Shinigamis que invadiram o Eco Mundo que ele atraiu todo mundo lá de propósito, que ele queria realmente separar as 13 divisões, já que assim a maioria deles não ia conseguir chegar na cidade de Karakura, e o restante que tivesse lá ia ser muito mais fácil de derrotar. Quando eles chegam na cidade, todos os capitães e tenentes restantes já esperavam por eles lá, inclusive o próprio Yamamoto, o que deixa bem claro pra gente que a guerra entre os espada e os Shinigamis vai começar, onde a gente vai ter as maiores e melhores lutas do arco, se não do anime inteiro, mas isso fica pra segunda parte dessa saga. Então se você gostou desse vídeo e quer ver a segunda parte logo, já deixa um comentário embaixo e bora trocar uma ideia. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial ao Otávio Reis, ao Pedrilou, a Andressa Poli, Leonardo Novaes, Rafael Mendes, Artuzinho. Aqui é a galera que é membro do canal dele, né? Então legal aí, ó. Eu gostei, Daniel Moraes. Parabéns aí, irmão. Legal a sua análise, viu? Curti bastante, mano. Então na próxima aí eu vou ver esse vídeo aqui. Morte. Arrancar a forma da morte de Bleach, parte 2. Beleza? Bom, deixe-me agora partir para outro vídeo. Gostei de verdade, Daniel Moraes. Parabéns aí, cara. Lembrando que os canais estarão na descrição desse vídeo, tá bom? Então, bora aqui para este canal aqui, o canal do parceiro Elton Davel. Tá? Mais uma vez aqui vindo no canal dele, o conteúdo dele eu acho muito legal mesmo. E agora ele está em A Origem Sombria de Pennywise e o Universo que poucos conhecem. Então vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu tô acompanhando a série de It lá com a minha namorada, tá legal pra caramba.
bem divertido e, sinceramente, eu tô preferindo que os filmes, tá? Eu tô preferindo mais a série, mas vamos lá, vamos saber essa origem sombria de Pennywise. We have 25 disappearances, 7 confirmed deaths, mostly children. A série é bem legal. Pennywise tá pouco papo, bem maneiro. Você já parou para pensar de onde vem o verdadeiro terror de Pennywise? Tá com mesinha agora, mesinha, microfone, legal. Sério, esquece essa ideia de que ele é só um palhaço que aparece e some nos filmes ou nos livros. A parada é muito, mas muito mais sinistra. Existe uma origem, uma mitologia inteira por trás dele, um universo que o mestre Stephen King teceu ponto a ponto durante décadas. Legal, hein? Legal, cenário maneiro. Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje é o primeiro de uma série que eu estou preparando aqui no canal sobre a origem dos ícones de terror, os bastidores por trás dessas histórias e dos personagens que a gente ama. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para ajudar o canal e comenta aqui embaixo qual outro ícone de terror você gostaria de ver por aqui. Quem sabe a sua sugestão vira a próxima história contada aqui no canal. Para começar, o Pennywise, ou a Coisa, não é um ser humano, nem um bicho. É uma entidade cósmica, uma força que já existia muito antes da humanidade sequer sonhar em aparecer por aqui. Pensa nele como uma força primitiva que se alimenta do nosso pior: medo, ansiedade, insegurança. E a sua fome preferida é o medo puro das crianças. É justamente essa fome que abastece seus poderes bizarros, se transformar no seu maior pesadelo, manipular a realidade, fritar a sua mente. Basicamente, ele se torna aquilo que mais te apavora. A primeira vez que a gente vê ele tocando terror em Derry é lá em 1957. Mas o King deixa bem claro que ele tá na cidade há séculos, só esperando, hibernando entre um ciclo e outro de violência. E aqui vem uma das sacadas mais geniais do King. Derry não é só um cenário. A cidade é, na prática, um personagem vivo. É um lugar construído sobre o horror, com esses ciclos macabros de desaparecimentos e mortes. Mas e o Pennywise, hein? Ele é o epicentro de tudo isso. Ele não age do nada. A própria vibe da cidade, a psicologia da galera que mora lá, tudo isso acaba fortalecendo os ataques dele. No livro original, o ciclo principal com as crianças do Clube dos Perdedores rola no verão de 1958, embora comece com eventos como o de George no final de 1957. Mas o foda é que esses ciclos não são aleatórios. Eles acontecem a cada 27 anos, mais ou menos como um relógio do inferno. Curiosamente, nasci no dia 27. Será que isso tem a ver? Eu espero que não. E sobre a origem, Pennywise chegou em Derry por volta de 1715, caindo como um meteoro em uma nave alienígena, trazendo o caos primordial. Imagina, uma entidade que hiberna por décadas, acordando só para se banquetear com o medo da cidade. Isso torna Derry um lugar amaldiçoado desde o comecinho da colonização. Sempre. E é aí que a nossa cabeça começa a explodir de verdade, quando a gente entende o conceito do macroverso. What unites people? Armies? Do Stephen King. O macroverso do King é tipo um multiverso de horror, onde forças cósmicas se enfrentam. Pennywise vem do Todd's Darkness, um vazio além do nosso universo, e sua forma verdadeira não é nem o palhaço. São dead lights, luzes mortas que fritam a mente de quem as vê, deixando a galera louca ou em coma. Que no caso é aquilo que a gente vê quando ele abre a boca, né? Aquelas luzes lá, dead lights. Interessante isso. Luz morta? Curioso, né? Ele é inimigo natural do Maturin, o Tartaruga, um guardião benevolente que vomitou o universo inteiro. Sim, galera, o King vai a fundo nessa mitologia louca. É como se Pennywise fosse o caos primordial, o oposto da criação, se alimentando de emoções negativas para sobreviver. Isso conecta tudo. O medo não é só psicológico.
é cósmico. Ou seja, o Pennywise é o caos, a tartaruga seria a ordem. Ele seria as trevas, a tartaruga seria a luz. A eterna dicotomia, né? Se você começa a ler outras histórias dele, percebe que nada é isolado. O mal de Derry ecoa em Castle Rock, em Sailor's Lot e tem conexões até com a Torre Negra. As conexões vão mais a fundo. Na Torre Negra, Pennywise é ligado ao Prim, o caos antigo. E o tartaruga Matrin aparece lá também como um dos guardiões da torre. Em certo momento, o protagonista Jake Epping passa por Derry e sente o mal residual dos anos 50. Até em The Tommyknockers tem ecos de entidades cósmicas parecidas. São fios que o King tece para criar um universo interconectado, onde o horror de um lugar vaza para o outro. Para fãs é como um easter egg gigante. Ler um livro ilumina o outro. É exatamente isso que ele falou. Ler um livro ilumina o outro e vai também fazendo com que essas conexões cheguem a outras obras e também desperte o interesse do leitor. Isso é uma sacada inteligentíssima, cara. São como pistas sutis, personagens que dão as caras em mais de um livro. E o Pennywise, ele é tipo um dos nós centrais dessa teia gigantesca de horror que conecta todo o universo do King. Claro, não é só ele. O King criou vampiros, bruxas, fantasmas e até mesmo humanos que são a mais pura encarnação do mal. Cada monstro tem suas regras, mas todos conversam com a mesma ideia. O horror não é só aquela coisa sobrenatural, distante. Ele se infiltra no nosso dia a dia, nas nossas memórias, nas nossas relações. E é esse jeito de misturar o familiar com o aterrorizante que torna o trabalho do Stephen King algo único. Excelente roteiro, parabéns. Mas, voltando ao nosso palhaço, uma das coisas que eu acho mais incríveis na mitologia dele é que ele nunca é só o palhaço. Ele vai além. No fundo do esgoto, sua forma física em Derry é uma aranha gigante e grotesca, simbolizando teias de medo e manipulação. Mas ele não é invencível. As crianças o enfrentam com o ritual de Tud, uma batalha mental onde a crença e a imaginação viram armas. Tipo, se você acredita que pode morder a língua dele em forma de luz, você vence. É por isso que os adultos falham tanto. Eles perdem a fé na magia. Até porque a maior fonte de força é a nossa criatividade e imaginação, né? O próprio Bleach tem um personagem isso, né? Que tem isso aí. A maior arma dele é a imaginação, né? Então o que ele imagina acontece. E isso é muito foda. E realmente poderoso. Ele assume a forma exata do medo de cada vítima. Para um, ele é um lobisomem. Para outro, uma múmia. Um monstro de sombras. Essa capacidade de mudar de forma não é só um poder. É o jeito do King nos dizer que o medo não é igual para todo mundo. Ele é profundamente pessoal. E olha, ele não age sozinho. Ele é um predador inteligente pra caramba. Ele influencia acontecimentos, manipula o que os adultos veem, ou escolhem não ver, e explora traumas como ninguém. A cidade de Derry, com todos os seus segredos, acaba sendo o parquinho de diversões perfeito para ele. Para dar exemplos concretos, pensa nos horrores que Pennywise influenciou ao longo dos séculos em 1906. Um massacre no Easter Egg Hunt, onde dezenas de crianças sumiram durante uma caça aos ovos. Em 1930, o incêndio no Black Spot, um clube para a comunidade negra destruído por racistas sob a influência dele. Ou o desaparecimento de toda uma colônia em 1741. Esses eventos não seria o tal do croato, hein? São coincidências, são picos de violência que alimentam o ciclo, misturando o horror sobrenatural com o pior da humanidade, como racismo, negligência e tudo mais. Derry apodrece por dentro, e Pennywise é o fungo que cresce no meio dessa podridão. Tá, mas como essa criatura saiu dos livros e virou um ícone pop que a gente conhece hoje? Os filmes, claro, ajudaram muito. Antes dos filmes recentes, a produção de 1990 com Tim Curry como Pennywise já tinha explodido tudo. Aquele sorriso sádico e a voz rouca viraram um pesadelo para uma geração inteira. I, Georgie, am Pennywise, the Dancing Clown.
King se inspirou em medos da própria infância, como palhaços de circo, e em serial killers reais, como Joanne Gacy, o palhaço assassino que matava vestindo fantasia. Isso mistura o inocente com o macabro, tornando Pennywise um símbolo de coulrofobia. Coulrofobia, eu não sei como se fala isso, mas é o medo de palhaços. E aí eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Esse é o único medo que eu tenho na vida. Eu não sei de onde vem. Inclusive tenho fotos, ainda criança, com bolo e festa de palhaços. Não me recordo de ter nenhum medo nessa época em específico, mas eu desenvolvi ao longo dos tempos um medo absurdo de palhaços. Eu não consigo ver uma figura mascarada na rua assim que me causa um tipo de agonia. Pô, e aquele filme da antiga acho que é Palhaços Assassinos do Espaço, que eles colocavam as pessoas numa bolha e depois vinha com canudinho e ia sugando. Nossa, aquele filme ali é bizarro, mano. Caraca, é antigo, mas é bizarro. Tinha medo daquela porra, passava no Cine Trash. Quem lembra Cine Trash aí? Isso explodiu mais na minha adolescência, se eu não me engano, pra fase adulta. Eu lembro do filme It antigo, mas eu não lembro de ter assistido ele todo. E aí eu só fui entender mais a história mesmo. Agora, nessa nova adaptação do cinema, né, que é o remake, eu já tive problemas em circos de sentar e aparecer um palhaço e eu sair correndo. Caraca. Amigos, é muito louco, assim. Teve uma época nos Estados Unidos também que rolou aquele pânico de palhaço, sabe? Onde palhaços estavam aparecendo no meio do nada, assim. Uma coisa bizarríssima. Aquilo me deixava arrepiado de tal forma. Hoje... Isso me lembra o Sam do Supernatural, não? Que ele tem medo de palhaço. E esse episódio é bem engraçado. Hoje tá bem mais equilibrado, assim. Eu consigo separar muito a ficção da realidade. Eu consigo assistir os filmes, eu consigo ir pra uma Halloween Parade e ver um palhaço de longe. Mas se ele começa a chegar muito perto, eu já fico meio agoniado, assim, também. Tipo, me incomoda num tanto. Mas se eu estiver numa rua, sozinho, e aparecer um palhaço do nada, vai eu correr. Vou claro. cagar todo. Vai correr. Isso é verdade. Eu iria correr. Aí você diz, qualquer um se cagaria todo de ver uma criatura bizarra, sinistra. Pode ser um louco, né? Mas existem situações específicas que me incomodam um pouco ainda ver uma pessoa vestida de palhaço, assim, tipo, aqui perto de mim, do meu lado. Mas eu acho que é algo que eu já consegui equilibrar ali e separar as coisas. Enfim, só desabafo, pra vocês saberem uma curiosidade sobre mim. Hoje, ele tá em memes, fantasias de Halloween e paródias, provando que o horror do King transcende os livros. Vira cultura pop que nos assombra e fascina ao mesmo tempo. Mas a verdade é que, mesmo antes deles, Pennywise já era um fenômeno. Aquela imagem do palhaço sorridente e ao mesmo tempo medonho entrou na nossa cabeça para nunca mais sair. O King conseguiu criar algo que é quase medo em estado puro, palpável. E isso me leva a pensar, por que a gente é tão fascinado por ele? Acho que é porque ele é imprevisível. Ele é aquele monstro que poderia, sim, estar na casa ao lado, mas com um poder que desafia qualquer lógica. É o terror que nasce do que era para ser normal. E é por isso que mesmo antes da gente sonhar com a série Welcome to Derry, ele já tinha o seu lugar garantido no pódio do horror. Entender que Pennywise não é só um palhaço, mas um símbolo complexo de medo em todas suas camadas, nos leva diretamente ao assunto que todo fã de King está roendo as unhas para ver. Welcome to Derry. A série Prelúdio promete mergulhar fundo nos eventos que antecederam o que vimos nos filmes, lá nos anos 60. E o que eu acho mais legal na proposta é que ela não é só sobre a criatura. O foco é na própria Derry, mostrando como um lugar aparentemente tranquilo já estava, na verdade, apodrecendo por dentro com seus próprios segredos e tragédias. O Bill Skarsgård tá de volta e só pelo trailer a gente já sente o peso da atmosfera. Ruas vazias, sombras que se esticam, casas que parecem te encarar. A série promete mostrar como Pennywise começou a tecer sua teia, manipulando mentes, se alimentando de traumas e criando aquela relação
relação doentia com o medo da cidade. Nada ali vai ser por acaso. Tudo faz parte do padrão que o King já tinha desenhado nos livros. E o que me deixa mais animado é que Welcome to Derry parece entender que o terror vem tanto do sobrenatural quanto do social. A série vai mostrar como a própria comunidade, com suas fofocas, seus medos e suas péssimas decisões, acaba abrindo a porta para o mal. O monstro não é só o palhaço, mas também aquilo que as pessoas fingem não ver. E a série estreia agora no próximo dia 26 de outubro na HBO Max, bem a tempo do Halloween. E claro, os criadores não esqueceram do Macroverso. Já estão prometendo referências a outros livros, lugares e talvez até personagens que vão fazer a gente pirar. Isso transforma a série num verdadeiro banquete para nós. Não apenas isso, mas também gera a possibilidade de haver série desses outros momentos, esses easter eggs citados na obra, né? Na série. Bem interessante, cara. Se bem que tem o filme A Torre Negra, eu acho bem legal. É com Idris Elba até. Acho maneiro o filme. E com o vilão é o... Ah, eu esqueci. Aquele cara do Lobo de Wall Street, cara. Eu esqueci o nome dele. Mas é legal pra caramba o filme. Os fãs, é terror, é lore, é um quebra-cabeça que nos convida a voltar para as histórias originais. Welcome to Derry não está aqui só para contar mais do Pennywise. Está aqui para consolidar a cidade como uma personagem central. Cada beco, cada bueiro, tudo ali respira o terror. E com a tecnologia de hoje, eles prometem uma reinterpretação desse medo que vai nos pegar de jeito. Fora dos livros e da TV, vamos ser honestos que o Pennywise virou cultura, né? E tem uma curiosidade no nome. Pennywise. Penny, centavo. É algo do dia a dia. E wise, sábio. É conhecimento. É o terror que se esconde no que é familiar. Uma ambiguidade genial. E para fechar, tem a porrada social que a história nos dá. Derry é um espelho de como a comunidade inteira pode escolher ignorar os sinais, repetir os mesmos erros e deixar o horror crescer debaixo do seu nariz. É por isso que essa figura nos fascina tanto. Décadas depois, não é só sobre um palhaço, é sobre o medo humano, sobre trauma e sobre o poder de uma boa história. Então, enquanto a gente se prepara para o Welcome to Derry, vamos lembrar que Pennywise não é só um personagem. Ele é um universo, um legado e um lembrete de que o terror pode ser, ao mesmo tempo, belo e absolutamente apavorante. E o melhor de tudo, ainda tem espaço para surpresas e segredos que vão fazer a gente pular da cadeira. E é isso, galera. Essa foi a história sinistra de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui nos comentários, não esquece, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Ele é muito foda, esse cara. Mas o que tem depois? Vai ter alguma zoeira? Pensei que ia ter alguma zoeira. Não. Bom, então aqui é o canal do parceiro Elton Devil, tá? Aí, legal pra caramba. Dá uma olhadinha no conteúdo do cara. O cara tem muito conteúdo interessante. Ó, filme de terror 2025, ó. Ai, que esse filme é muito legal, cara. Pecadores, é muito legal. Gostei bastante de ter assistido. Aí, aqui ele tá visitando Centralia, né? Que supostamente é uma outra inspiração para Silent Hill, mas não é a cidade exata que inspirou Silent Hill. Mas é muito legal a história de Centralia também. Tá? Então, tá aí o conteúdo do nosso querido amigo, beleza? Ele já até visitou Crystal Lake, cara, só para vocês terem ideia, tá bom? Então, é isso que eu tenho por enquanto. Quero agradecer a presença de todos. E vocês, o que vocês acharam dos vídeos que eu passei aqui? Vocês acharam legal? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se tiver algum canal ao qual vocês querem que eu dê uma olhada, joga aí nos comentários também que eu vou lá dar uma olhadinha, beleza? Desde já, muito obrigado. Valeu, vou ver qual é o problema dessa webcam e espero estar resolvido na próxima. Valeu, pessoal, até!